Oi, gente amiga, fraterna, que está sempre nos acompanhando. Hoje nós estaremos realizando um sonho. Eu, quando era criança, quando se falava em Japão, eu imaginava que a gente ia furando a terra e que o Japão estava lá embaixo do outro lado. Oh, meu Deus, coisas de criança. Na realidade, hoje, nós vamos entrevistar o Carlos, que desde os 18 anos vai e volta ao Japão há mais de 2 décadas. Então ele tem muito para nos falar de Japão. Quer saber mais? Quer ver todos os detalhes? Vem comigo, vem! Oi, Carlos Tanaka, eu nem acredito que você está aí no Japão. Gratidão pela sua gentileza em nos conceder esse bate-papo que eu espero que seja bem gostoso, muito informativo sobre o Japão, sobre você. Seja muito bem-vindo e gratidão por a sua participação generosa neste quadro que eu amo com tanto carinho e que eu faço com tanto carinho para nossa audiência. Obrigada. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu, né? É uma satisfação muito grande aí estar participando do seu programa, estar te conhecendo aí, batendo esse papo bem bacana, né? E falar um pouquinho de como é viver aqui no Japão, a nossa realidade, né? Do que é morar fora, tentar mostrar um pouco mais do que é a Terra do Sol Nascente para vocês aí. Como é que tudo isso começou? Há quanto tempo você mora no Japão e por que você está morando no Japão? Vamos lá, a minha história começou há muitos anos atrás. Eu vim para cá com 18 anos, na verdade. Se for ver bem, eu tô com 43 hoje, mas de Japão tenho mais ou menos uns 20 anos, porque eu vim para cá, voltei ao Brasil, fiquei um tempo aí, depois retornei e tal, né? Eu vim para cá com 18 anos, o pai já tinha vindo para cá, eu fiquei curioso, aquela coisa, né? Adolescente, aquela época, né? Não sabe o que fazer da vida, estudar não era aquela coisa assim, vou trabalhar. E meio que tava aquela febre, amigos meus também estavam vindo para cá, e eu levantei a documentação e vim. Você é descendente de japonês, é Carlos Tanaka. Seu pai é que é japonês? Sou da 3ª geração, na verdade. Então você é Sansei? Sansei, exatamente. Me conta como foi essa aventura de, com 18 anos, se mandar e morar no Japão. A gente chega aqui, a gente se deslumbra, né? Porque é tudo diferente, é tudo claro, tudo bonito, muita coisa funciona, né? E trabalho, pelo menos naquela época, não faltava. E aí, com 19 anos, eu me casei, já fui pai, e aí a gente viveu por bastante tempo junto aí, batalhando aqui e tal, e acabou que depois de alguns anos a gente voltou pro Brasil e a gente decidiu tentar alguma coisa, né? E aí foi onde começou a desandar um pouco a vida. Na verdade, na época foi bem complicado porque a gente imaginava que era de um jeito, achava que era um pouco mais simples e na verdade não era, né? Eu não me abati tanto, eu pensei mais na solução do que ficar pensando muito no problema. Aí voltamos pro Japão, pagamos um pouco de dívida e aí a gente retornou ao Brasil de novo. E aí eu fui para mais uma tentativa. A gente foi morar no Paraná mesmo, fomos para Maringá, e ali foi uma reviravolta. Ali foi pro negativo mesmo. Você sai de uma potência, que é o Japão, super oferecendo empregos para ir para Maringá. Claro que Maringá é uma cidade super próspera, no Paraná e tudo mais, mas uma cidade, comparado com o Japão, pequena. Sim, Eu gostei muito de morar lá, né? Foi bem gostoso, é uma cidade muito bacana, eu me sentia confortável até para andar lá. Não é que não tenha perigos, né? Não é igual ao Japão. Aqui, na verdade, para quem é paulista mesmo e fala assim, ladrão japonês, você nem esquenta a cabeça, porque... Não existe. Não existe. Aqui a realidade é bem diferente, a nossa, né?
Quando foi que você decidiu aprender mergulho para se tornar instrutor de mergulho no Japão? Essa é uma história bacana. A gente estava aqui, eu estava injuriado um dia em casa, era casado na época ainda, eu sou separada, né? E eu virei para ela e falei assim, eu vou sair. O que foi? Eu falei, não, tô injuriado, eu vou sair. Eu fui numa loja de departamentos perto de casa, só entrei e saí assim, porque eu falei, não vou. E aí liguei pro colega meu, tá fazendo? Nada. Posso dar um pulo aí? Ele, cola aí. Aí eu fui na casa dele, e aí tava ele mais um outro colega. E eles falando de mergulho. Eu vi eles falando daqueles equipamentos, tudo tal, não sei, perguntei, tipo, o que é esse negócio aí, tudo, né? Eu nunca tinha visto, né? Aí eles falaram que é mergulho, tal, com cilindro, essas coisas tal, e explicaram pra mim, eu vou fazer esse negócio aí. Você é o segundo paulista que faz parte do nosso quadro Brasileiros que Moram no Exterior, que se tornou instrutor de mergulho no outro país. Você no Japão e o meu querido Renato, para quem eu mando um beijo, lá na Tailândia. Ele era executivo em São Paulo, se mandou e se tornou instrutor de mergulho e ele vive muito bem, obrigada, na Tailândia, país lindo. Aproveitando o gancho aí, um abraço pro parceiro aí, o mergulhador Renato também, que tenha muito sucesso na Tailândia. E quem sabe um dia eu dou um pulinho lá para dar uns mergulhos com ele também lá. Então, aí eu fiquei sabendo dos equipamentos e tal, cheguei em casa, virei pra minha mulher na época, eu falei assim, ó, vou mergulhar. Ela, o quê? Eu falei, não, eu vou mergulhar. Como assim mergulhar? Tá frio ainda. Eu falei, não, vou procurar uma história de mergulho, vou mergulhar. Aí ela não entendeu nada. Eu falei, com tanque de ar, tal, não sei o quê, tal. Enfim, para resumir, achei um instrutor, tal, aí acabou que questão de horário, não deu muito certo. E eu conheci um outro cara que ele trabalhava aqui no Japão, mas também morava na Tailândia. E vinha para cá na baixa temporada lá. Então aí eu fiz meu curso com ele e fui fazendo vários cursos de mergulho. Os cursos que tinha ele podia me dar, eu só caindo na água, aprendendo, desenvolvendo e tal. E no meu primeiro mergulho, eu falei assim, não, eu quero ser instrutor. Então, a primeira vez que eu desci na água, eu falei, não, eu quero ser instrutor. Não é só hobby, não. É para eu me profissionalizar. Então, gente, esse negócio da gente achar que a gente já tem que saber a nossa profissão aos 17, 18 anos, quando se faz Enem, quando se faz FUVEST, quando se faz o antigo vestibular, isso é uma ilusão. Você pode descobrir a qualquer momento da sua vida e você fazer a virada. É isso aí. Aí, aqui eu fui mergulhando, mas assim, a gente retornou para o Brasil, né? Depois teve uma queda aqui de emprego também, que a gente trabalhava em fábrica, essas coisas. Teve a crise de 2008 para 2009. Então, muita gente aqui foi demitida, não tinha muito como ficar. E eu falei, vamos embora. Compramos passagem, a gente retornou para o Brasil. Foi quando eu fui adquirir um outro empreendimento. Dessa vez eu fui para uma linhagem de um licenciamento, que eu achei que era mais viável. Arrisquei. E nesse meio tempo estava fazendo o curso para instrutor de mergulho. Acabou que o empreendimento não deu certo, em menos de meio ano fali de novo, não teve jeito. Aí eu tinha que resolver. A única coisa que eu sabia fazer e podia fazer na época era dar aula de mergulho. Então o que eu fiz? Aí eu saí do Paraná, fui para Santa Catarina, arrumei um emprego numa escola de mergulho lá em Bombinhas. Nessa fase eu tinha me formado instrutor e voltei para o Paraná. Só que depois dessa queda eu liguei pro dono da escola, conversei com ele, pleitei uma vaga e expliquei minha situação. E foi muito bacana que na hora ele me estendeu a mão. E aí eu fiquei 7 meses em Bombinhas. E eu falei pra ele, eu vou me dedicar. Entrava às 6h30 da manhã e ia até a hora de não ter mais aluno. Então ia pro barco, dava aula na escola, corrigia a prova, essas coisas que tinha, até 9, 10 horas da noite. Aí acabou a temporada. Essa é a vantagem do Brasil, que o verão é longo, né? Aqui no Japão ele é bem curto, né? Então, assim, acabou. Falei, vou pro Japão de novo, que agora o negócio vai ter que andar, né? E acabei que retornei para cá, porque já não estava dando mais certo, emprego, essas coisas assim, né? Também não queria perder o visto, essas coisas para cá, né? Tinha como, a gente chama de reentry, né? Que é uma espécie de visto para você não perder o seu visto, então você tem um período de reentrada, né? Aí retornei para cá, arrumei um emprego na mesma fábrica que eu estava antes, uma fábrica de componentes eletrônicos.
Fiquei 1 ano e pouquinho lá, mas retornei para uma outra fábrica que a gente fazia peça para a Toyota. E quantas horas você trabalhava por dia em média no Japão? A média nessa época era 12 horas, de segunda a sábado. Semana sim, semana não, a gente trabalhava um sábado, né? E é batido 12 horas, né? A gente faz das 8 às 8. E aí, você voltou de novo a trabalhar com mergulho ou não? Não é tão simples você conseguir clientes japoneses, porque existe muito da confiança, o marketing que você usa, que é totalmente diferente do brasileiro. Então, assim, eu aqui dou aulas justamente para o público brasileiro. A minha realidade é um pouco diferente em questão de horário, tá? Eu trabalho menos de carga horária, porém meu serviço não é tão leve durante a semana. Então eu dou aulas aos finais de semana. Então, devido a essa carga horária que é grande, 12 horas, ocorre-se muito estresse. Então, o mergulho ajuda a sair da rotina, né? Para você ter uma ideia, daqui da onde eu moro até o ponto de mergulho, são 2h30, 3 horas só de estrada. É gostoso só por isso, porque você se desloca e vai para um outro mundo. Você vai viver uma aventura que acaba desopilando do trabalho nas indústrias, dos pensamentos, né? Dá uma desopilada geral. Quais são as principais diferenças que você acha comportamentais entre o povo brasileiro e o povo japonês? A cultura é bem diferente. Por exemplo, você vai num restaurante comum aqui. Eu, pelo menos, me sinto até um certo acolhimento. Eles usam muito assim o irashimasen, que é tipo, seja bem-vindo. Então, ele já chega, já te pode colocar você no balcão, sentar no balcão ou sentar numa mesa. Então, assim, já tem meio que tudo bem organizado. As ruas aqui são limpas. Raramente acontece de ver, tá? Tem, mas é raro você ver lixo no chão. Buraco aqui é muito raro. Se você vê, uma semana depois já não tem mais. Uma outra diferença, por exemplo, aqui, gari aqui não tem. Eu, pelo menos, nunca vi. Tu vê tudo limpo na cidade, mas nunca viu ninguém limpando. Quem limpa são os próprios moradores. Essa cultura deles vem desde a escola. Isso é muito comum aqui. Eles levarem uma sacolinha plástica, essas coisas, para recolher o próprio lixo, né? As pessoas, os japoneses, como veem os brasileiros? Tem uma empatia ou tem uma antipatia? Como é? Como ele se relaciona com brasileiros? A primeiro momento, existe sim um negócio assim meio... Né, eles ficam... Não é medo, mas como é que eu posso dizer? O japonês gosta de ter muita confiança. Entendeu? Quando pega confiança, é diferente. Mas assim, a primeiro momento, eles são bem reservados. Deixa eu te falar, quando você compara os impostos japoneses e os impostos brasileiros, você acha que os impostos japoneses, eles são revestidos para a população na área de educação, de moradia, de transporte, em todos os aspectos que vamos dizer que de uma forma geral, em tese, todo ser humano deveria ter em qualquer país, de qualquer lugar do nosso lindo planeta azul. Bom, nesse quesito, a visão que eu tenho, até porque eu faço intercâmbio, né, em escolas japonesas, eu tenho contato com a Associação Internacional daqui da cidade onde eu moro, e de vez em quando eu sou convidado a fazer intercâmbio nas escolas. Então, assim, na questão de educação, por exemplo, quando eu vou fazer esse intercâmbio, eu vou lá falar sobre o Brasil. Eles querem que eu sempre leve alguma coisa do Brasil para eles verem. Então, eu sempre mostro foto, vídeo, né, escolho um tema. Ano passado eu mostrei frutas do Brasil. E eles japoneses em si, eles gostam da cultura dos brasileiros? É aí onde começa a diferença. Que nós temos um jeito, o japonês é de outro. Por exemplo, quando eu fui lá na escola fazer o intercâmbio, é tudo muito organizado, né? Tem sempre um padrão a ser seguido, né? A gente é recebido, vai para uma salinha, espera um pouco, aí vem o diretor, vem os professores, você se apresenta, eles conversam com você. E o interessante é que aqui, um pouco já de cultura,
a gente não entra de sapato nem na escola. Sempre tem um chinelinho lá pra gente usar. Então vai para essa salinha de chinelo e tal, conversa lá e depois você, nesse caso, designado para a sala da qual você vai fazer a sua apresentação. Com qual idioma você vive no dia a dia aí no Japão? Português e o japonês mesmo. Devido aos brasileiros, eu falo com o brasileiro em português. E com o japonês, eu tento conversar com eles. Assim, eu nunca estudei a fundo, né? O Nihongo. Em japonês, a gente fala aqui Nihongo. Mas eu me expresso. Eu consigo ir, por exemplo, numa delegacia, dar entrada numa carteira de habilitação, resolver algum problema básico, como também até ir no hospital, se eu tiver com alguma coisa básica para resolver. E esses serviços, você, como brasileiro, apesar que você tem a cidadania, né, que você é neto de japoneses. Isso. Esses serviços de saúde, educação, tudo é pago ou é fornecido pelos governantes? Aqui tudo é pago. Existem programas, né, que igual tem no Brasil, mas é para quem realmente precisa. Porém, hoje em dia, a gente tem que pagar seguro-saúde. Tem dois tipos. Como eu estou empregado, a gente paga, chama-se Shakai Hoken. Então, por exemplo, eu vou no médico, eu uso o seguro-saúde, só que não é igual, eu não sei se no Brasil ainda é de graça para quem tem o seguro-saúde, né? Aqui a gente paga uma porcentagem do remédio, se for o caso, né? Então acaba saindo bem baratinho. Tem casos que assim é questão de uma moeda. Você acha que você morando no Japão, você financeiramente ganha mais do que você ganharia se você estivesse morando no Brasil hoje? Na minha realidade, sim. Que dicas você dá para brasileiros que queiram ir para o Japão e se dar bem no Japão? Primeira coisa, eu sempre falo pro pessoal aqui, gente, o que a gente tem que ter na cabeça é como se você for visitar alguém. Você não vai entrar na casa de um conhecido seu, de um amigo seu, de um parente seu, e vai chegar colocando o pé em cima da mesa, sentar no sofá e colocar o pé em cima da mesa. A gente não pode fazer isso. Então, assim, aprender um pouco da cultura é importante. O mínimo que seja. Aprender a entender por que o japonês se comporta daquela forma. Outra coisa, aprender também um pouco do idioma, porque é importante isso. Não precisa se tornar fluente, às vezes depende da sua realidade, isso não é possível, mas aprender um pouco é importante. Você mora exatamente em qual cidade do Japão? Eu moro na província de Shizuoka, Ken, na cidade de Kosaishi. Fica aproximadamente 90 quilômetros de Nagoya. Daqui para Tóquio de carro dá umas 3 horas e meia, 4 horas, mais ou menos. Você tem pretensão de voltar a morar no Brasil ou você só pretende vir visitar o Brasil e você, na realidade, quer continuar morando no Japão? Sim, eu pretendo voltar, porque Brasil é Brasil. O calor que existe aí, né, não, acho que não tem igual no mundo. O calor que você está falando é o calor tanto do clima quanto o calor humano. Clima, das pessoas, calor humano. Agora me aponte quem vai ao Japão não pode deixar de ver. Não pode deixar de ver Tóquio e Kyoto. Kyoto tem bastante templo, assim, essas coisas, né? E Tóquio é a tecnologia. E muita gente fala, bom, parece que eu tô em São Paulo. Mas essa é a questão. É o São Paulo organizado. Tudo funciona. Até você tinha falado de transporte público. Aqui, transporte público funciona muito bem. Tá certo, tem lugares que é remotos, igual hoje eu moro em casa, né? Uma casa alugada, que é uma casa antiga, mas é num lugar porque eu tenho carro aqui. Então, para mim é bom. Mas trem e ônibus, por exemplo, só para você ter uma ideia, se tiver lá marcado lá, vamos supor, 13 horas e 46 minutos para sair, 13 horas e 46 minutos ele tá saindo. Eu adoro essa pontualidade, eu adoro essa parte. Agora, tem algum monumento, tem algum museu, tem alguma coisa que ninguém pode deixar de ir ao Japão e não ver? Tóquio, tem a Skytree, né? A Tokyo Tower.
né, para conhecer. E em Kyoto, o Templo de Ouro, que chama Kinkakuji. São 2 lugares que tem que ir, que é a base, né, do Japão. E até aproveitando, dando uma dica, existe a gente fala JR Pass. Você pode usar durante 15 dias aqui no Japão, 15, 16 dias, alguma coisa assim. Nós que moramos aqui, a gente não pode comprar, mas você usa para trens quantas vezes você quiser. E ele é válido para o trem bala também. Tem algo que eu não tenha lhe perguntado que você gostaria de falar? Uau, forte, hein? Olha, eu acho que a visão de Japão, né? Praticamente é o que a gente pensa como criança, como você falou, né? Eu vou fazer um buraquinho ali, tipo Super Mario, né? Vou entrar aqui e vou sair do Japão lá, né? Eu também tinha isso. E realmente são culturas extremamente diferentes. Então, acho assim que o brasileiro, por ele ser acaloroso, por ele ser... O brasileiro é corajoso. Então, o brasileiro usar a inteligência, né? A artimanha que o brasileiro tem de conhecer e puder conhecer outras culturas e levar isso para dentro do Brasil, nosso país muda. Hoje, os nossos brasileiros que moram no exterior, foi com Carlos Tanaka, um cara muito legal, muito gente fina, e vamos terminar como sempre com os nossos beijinhos coloridos. Beijinhos coloridos. Beijinhos coloridos. Carlos Tanaka, apelido Pandão, 43 anos, nascido em São Paulo. Moro no Japão, operário e instrutor de mergulho, pequeno empreendedor. Gosto de passear, conhecer lugares novos e fazer amizades. O mergulho me proporciona muitas aventuras diferenciadas. No momento, estou organizando minha vida. Venho de uma queda de investimentos, enfrentei anos pagando dívidas e ano passado, 2020, a Covid-19 quase atrapalhou meu objetivo, mas acabou que deu tudo certo. Tenho como foco me casar novamente, me reestruturar financeiramente e seguir com meu sonho de empreendedorismo. Gratidão eterna por sua participação. Felicidades hoje e sempre. Celeb e equipe.